Oi, eu sou a Carol Swan e hoje vou falar sobre Higurashi no Nakoroni. Higurashi é uma obra que muitos estão conhecendo recentemente por conta do Higurashi Go, que foi lançado em 2020, no ano passado. Mas essa obra já é bem antiga, vamos dizer assim, e já sofreu muitas adaptações. E eu vou contar um pouquinho sobre elas hoje aqui para vocês e também tentar explicar um pouco sobre o que é história, se vale a pena assistir. E um ponto muito importante que Higurashi tem na forma de apresentar os seus episódios, que deixam muita gente confusa às vezes, então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Higurashi no Nakoroni foi criado inicialmente para videogame, em versões para PC e PS2, no ano de 2002. Posteriormente, ele ganhou adaptações para mangá e light novel. O mangá foi adaptado com 38 volumes entre 2005 e 2011. Já as light novel ganharam 4 volumes entre 2006 e 2007 e depois mais 17 volumes no ano de 2009. Depois do grande sucesso de Higurashi, finalmente ganhou sua primeira adaptação em 2006, sendo assim sua primeira temporada do anime, intitulada Higurashi no Nakoroni. Em 2007, dando sequência a essa história, Higurashi ganha a segunda adaptação em anime, sendo assim a segunda temporada, intitulada Higurashi no Nakoroni Kai. A primeira temporada teve 26 episódios e a segunda dando sequência a ela com 24 episódios. O título de Higurashi parece um pouco grande, mas você se acostuma com o tempo. E a sua tradução usada geralmente seria quando as cigarras choram. Porém, o verbo nako de Higurashi no Nakoroni não necessariamente quer dizer chorar, e sim o som que algo faz. Então poderia ser quando as cigarras cantam ou algo parecido. Higurashi tem uma forma diferente também de apresentar suas temporadas. Em vez de ser primeira ou segunda temporada, eles mantêm o título original e acrescentam uma palavra no final, que geralmente é algo que resume o que vai acontecer ali na temporada. Na segunda temporada temos Higurashi no Nakoroni Kai, que significa libertação ou resposta. A história original de Higurashi teria se encerrado na segunda temporada. Depois disso, Higurashi ganhou ainda 3 ovas e 2 filmes. A primeira ova de Higurashi no Nakoroni é intitulada Higurashi no Nakoroni Rei, uma ova com 5 episódios e que, na minha opinião, essa sim deveria ser contada como talvez uma terceira temporada ali da história, porque ela tem sim continuação direta com a segunda temporada, seria ali um pouquinho depois do fim, vamos dizer assim. E ela dá uma emoção, dá um medinho ali do que pode acontecer e faz você repensar muitas coisas que aconteceram na primeira e na segunda temporada. Então eu acho que ela vale sim muito a pena assistir e ela tá ligada diretamente com a história original. Já as outras 2 ovas, Higurashi no Nakoroni Kira, em 2011, com 4 episódios, e Higurashi no Nakoroni Kaku Outbreak, que é numa versão de longa-metragem. Esses 2 são sim ovas e não tem ligação direta com a história, mas também vale muito a pena ver se você curte Higurashi e quer saber mais. Recentemente, Higurashi ganhou uma nova versão, vamos dizer assim, Higurashi no Nakoroni Go, lançada em outubro do ano passado, e é o que eu acredito que a maioria das pessoas estão assistindo agora. Higurashi Go teve 24 episódios, terminando agora em 18 de março, o último. Começou com uma cara de remake, até ali a metade da história mais ou menos, mas nós tivemos ali uma fala de uma personagem que revelou finalmente que havia se passado 5 anos após o término, né, da história, que se passa na segunda temporada, no fim da segunda temporada. Então, Higurashi Go é sim uma continuação da história e não um remake. Uma curiosidade sobre Higurashi Go, que o título original foi mantido em segredo até a exibição do segundo episódio. Toda a divulgação da temporada, todo o lançamento foi intitulado apenas como Higurashi no Nakoroni, que fez sim a gente acreditar que era um remake da primeira temporada. Após o segundo episódio, sim, que eles divulgaram que o título seria Higurashi no Nakoroni Go. Outra citação também sobre continuação ou remake foi no final do episódio 14,
que a página oficial do Higurashi no Twitter divulgou uma nota agradecendo os fãs por assistirem o episódio e falando que em Higurashi Go nós veríamos uma nova Hinamizawa que ninguém conhece antes. Isso, na minha opinião, deixou ainda as coisas mais duvidosas. Fiquei com mais dúvida ainda se era um remake ou se era uma continuação. Pelo contexto da história, dizer que é uma nova Hinamizawa poderia ser sim um remake ou uma continuação. Então acho que deixou a gente com mais dúvida ainda. Mas é bem interessante essa coisa de mistério além dos episódios. O anime pegou muito público que ainda não tinha assistido as temporadas anteriores, até por achar que era um remake. Até dá pra assistir a história a partir de Higurashi Go, mas você vai ficar ainda com algumas dúvidas, alguns buracos, ou pelo menos com algumas partes da história com conteúdo muito raso, muito por cima do que realmente aconteceu. Higurashi Go passa uns flashbacks, umas lembranças, faz umas referências do que aconteceu nas primeiras temporadas, para não ficar ali tudo muito solto. Mas ainda assim eu acho que vale a pena assistir as primeiras temporadas para você entender realmente o que aconteceu ali, o que os personagens passaram, o que eles sentiram para chegar naquele momento ali, e isso também vai explicar um pouquinho do que cada um tá tomando ali de decisão. O legal de Higurashi Go é que eles soltavam algumas dicas do que realmente estava acontecendo ali, mas era bem sutil, porém bem mais explícita do que aconteceu nas primeiras temporadas. Em relação a quem já assistiu as primeiras temporadas e está assistindo agora Higurashi Go, a impressão que eu tive foi que eles soltaram sim muitas dicas de que era continuação, mas eles não davam uma base forte para a gente poder contextualizar isso e teorizar, dizer sim, é uma continuação. Jogavam uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e a gente tentava juntar, mas não tinha força para fazer isso. Faltava mais informações. Eu fiquei na dúvida desde o começo até eles finalmente revelarem ali que tinha se passado 5 anos após a história e que sim, era uma continuação. A história estava igual, mas tinha coisas diferentes aqui e ali, e você ficava se perguntando, por que isso está acontecendo? Não era para estar acontecendo assim? Será que é um remake, mas eles estão querendo mudar coisas da história? Só que com o contexto que Higurashi tem, não teria como isso acontecer sem ser uma continuação, sem ser algo que estaria além do que a gente já viu antes. Quem já assistiu vai entender o que eu tô falando. Higurashi Go tem uma reviravolta muito grande ali do meio pro final, algo que muitos fãs não esperavam. Uma personagem ali meio que descobriu algo chave da história e acabou tomando outras decisões, e isso deu um rumo muito diferente à história e deixou tudo muito mais tenso, vamos dizer assim. Higurashi Go terminou no 24º episódio, porém não finalizou a história. Ficou muitos pontos soltos ainda e com total cara de continuação. Quando tava, digamos, chegando ali na parte crítica, a parte que a gente teria ali um enfrentamento, o episódio termina. Mas logo no final eles já soltaram que já está sendo produzida uma nova temporada de continuação direta, intitulada Higurashi no Koroni Sotsu, que será exibida a partir de julho pela Funimation. Higurashi Sotsu parece que vai vir para finalmente finalizar com chave de ouro a história. Ela como uma continuação direta de Higurashi Go e, consequentemente, das temporadas anteriores. Para finalizar, eu vou explicar um ponto muito importante sobre a forma de assistir Higurashi Go e todos os outros Higurashi, que deixa muita gente com dúvida. Higurashi é dividido em capítulos. Você tem uma sequência de 5 a 8 episódios, mais ou menos, e que essa quantidade de episódios formam um capítulo. Em cada capítulo é contada uma história. Quando você tem ali o decorrer da história e quando chega no fim do capítulo, aquela história é como se terminasse. Então no próximo episódio você tem o começo de um capítulo novo e sim, tudo que você viu nos episódios anteriores parece não ter acontecido, parece que nada daquilo aconteceu. Mas sim, aconteceu, só que tem uma explicação.
que vocês vão descobrir um pouco mais pra frente. É como se ao final de cada episódio a história dá uma reiniciada. Não é exatamente isso, mas eu não posso explicar exatamente agora o que é, porque senão vai acabar dando um spoiler bem grande sobre a história. Muita gente fica confusa porque os capítulos geralmente acontecem algo muito significativo no final e que afeta muito a história, e que no próximo episódio, no primeiro episódio do próximo capítulo, nada daquilo aconteceu. Mais pra frente, vocês vão entender tudo e que vão entender também que essa forma de apresentar os episódios faz todo sentido no contexto da história de Higurashi. Eu acho até que não teria outra forma de fazer se não fosse assim em capítulos. Ficaria muito mais confuso se não fosse assim, vai por mim. Além disso, o Higurashi é dividido em arcos. Tem o arco de questão e o arco de resposta. Nas primeiras versões de Higurashi, eles dividiram isso em temporadas. A primeira temporada é toda feita de arcos de questões, onde a gente tem uma sequência de capítulos que acontecem as coisas, a história é desenvolvida, porém sempre fica dúvidas no final. Você sempre fica com algumas perguntas do porquê daquilo tá acontecendo. Já nos arcos de resposta, você tem meio que uma recapitulação de tudo que aconteceu nos capítulos anteriores, só que com explicações e de uma forma que consegue te dar um pouco mais de conteúdo também, além do que já foi passado nos capítulos de questão. Nas temporadas anteriores, a segunda temporada foi só de arcos de resposta. Já em Higurashi Go, eles botaram do começo até o meio, um pouquinho mais, só de arcos de questão. E ali já do meio pro final, nos últimos capítulos, a gente tem ali o arco de resposta. Porém, como o Higurashi não terminou em Higurashi Go, nós não tivemos todas as respostas ou toda a parte do arco de resposta ali. Isso sim vai continuar em Higurashi Sotsu. Provavelmente acho que os arcos de questões já terminaram. Vamos ter agora só arcos de resposta. Pelo menos é o que teria lógica ali com a história. Higurashi, apesar de ter muito mistério, muita coisa escondida, eu gosto porque ele não te deixa assim, sem entender o porquê de tudo no final. Eles explicam, é tudo muito bem contextualizado, as explicações para tudo que aconteceu fazem muito sentido e você não vai ficar com dúvidas no final, pelo menos se você assistir a obra inteira. Falando um pouco sobre a história de Higurashi. Higurashi se passa em Hinamizawa, uma cidade pequena, com umas paisagens muito bonitas, uma cidade bem do interior, porém envolve muitos mistérios. Hinamizawa possui um passado um pouco sombrio, com uma série de assassinatos que vinham ocorrendo numa sequência de 5 anos consecutivos, durante um festival local chamado Atanagashi. Logo no início de Higurashi, nós temos o Keiichi, que é um personagem que está se mudando recentemente para Hinamizawa. Ele vem de outra cidade, então ele não conhece muito sobre o passado, o que já aconteceu ali. Mas logo no início ele consegue perceber que tem muito mistério, tem muitas coisas que ele não entende, tem coisas suspeitas que ele começa até mesmo a sentir que está em perigo ali. Então ele tenta buscar com suas amigas, com pessoas que ele conhece, que tentem explicar o que está acontecendo ou o que já ocorreu no passado da cidade. Porém, as pessoas fogem, tentam desconversar, nunca explicam exatamente o que aconteceu ou contam uma história por cima. Isso vai deixando ele cada vez mais tenso, vamos dizer assim. Isso vai deixando ele cada vez mais envolvido nessa história, sim, assustadora e muito intrigante. Higurashi tem umas cenas muito impressionantes, vamos dizer assim. As cenas até mesmo podem ser classificadas de horror, mas ela tem todo um motivo, tem uma explicação, não é algo apenas jogado ali, sem sentido, o que faz a gente conseguir sentir muito mais o porquê de tudo e porquê os personagens estão fazendo certas coisas. Deixa tudo muito mais emocionante. Hinamizawa tem, além do festival Atanagashi,
eles têm um ser protetor chamado Yashiro-sama. E no meio de tudo isso, muitos mistérios. É um anime que sim, vale muito a pena ver. Tem um roteiro muito bom, uma trilha sonora excelente e uma história perfeita, muito bem encaixada, na minha opinião. Você consegue receber explicações satisfatórias que fazem sentido, além de ter uma estrutura muito bem organizada, uma estrutura política e histórica da cidade. Falando sobre animação, em relação às duas primeiras temporadas, o traço dos personagens não são tão bons, ou pelo menos não são parecidos com os que a gente está acostumado a ver hoje, até por ser um anime mais antigo. A gente vê ali muita diferença entre as temporadas anteriores e Higurashi Go, onde a qualidade sim tá muito melhor, tá muito superior, mas isso não tira o fato de ser boas temporadas. O gráfico em geral das temporadas anteriores tá bom, dá sim pra assistir, tem paisagens muito bonitas, e eles conseguiram trazer isso apesar de ser uma animação inferior. Em Higurashi Go, eu não sei se muita gente percebeu, mas nos primeiros episódios eles deixavam um brilho muito extravagante, vamos dizer assim, no traço dos personagens, que me incomodou bastante, mas logo no começo mesmo eles já tiraram. Bem, esse foi o primeiro vídeo sobre Higurashi. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas que vocês tenham sobre como assistir, as dúvidas principais quando vocês assistem um capítulo e começa de forma diferente. Acho que essa é pelo menos a principal dúvida de quem começa a assistir Higurashi. Espero que vocês tenham gostado de saber que tem coisas anteriores, tem uma história ali por trás, antes de Higurashi Go. Higurashi não começa em Higurashi Go, tem sim uma história anterior que vai fazer muito sentido você assistir. Ou se você não quiser assistir, eu vou estar trazendo aqui também muitos vídeos com referência às primeiras temporadas, coisas que não ficaram explicadas totalmente em Higurashi Go, foi só flashes, só imagens, só referências. Eu vou trazer aqui mais explicado, mais ilustrado, para vocês poderem ficar mais por dentro do que realmente aconteceu na história. Eu acho isso importante porque muita coisa, se você não souber o que aconteceu antes, você fica com uma interpretação muito rasa do que é a história. Vão ter muitos vídeos com spoiler, sim, porque por ser uma história de mistério, não tem como explicar muito sem spoiler. Eu vou trazer os principais capítulos que aconteceram em Higurashi Go, tentando explicar, fazendo referência às temporadas antigas. Vou também trazer os principais pontos que são importantes, que são chave do mistério ali, que a gente viu tanto em Higurashi Go, tanto nas temporadas anteriores. E já adianto que eu vou trazer vídeos comentando cada episódio de Higurashi Sotsu em julho. Assim que for lançado, eu vou estar trazendo vídeo semanalmente, comentando, explicando alguma coisa que a gente vê de interessante no episódio. Então já fica ligado. Se você gostou desse vídeo ou se você curte Higurashi, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like se você quiser me ajudar também. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, o que você está achando de Higurashi até agora, e suas dúvidas e dicas para possíveis próximos vídeos. Na descrição eu vou deixar o nome das temporadas listadas, caso você queira assistir. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu apoio. Mata né!